Rapaz. Amados irmãos, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar nossa escola dominical nesta manhã. Meus irmãos estão assistindo na internet a escola Estuda para Deus possa abençoar grandemente, maravilhosamente. Vamos, antes de orar, vamos ler uma palavra aqui. Tiago capítulo 4, verso 7. Essa palavra diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Então, vamos sujeitar a Deus, toda a maneira de viver, né? Para que possamos buscar Deus mais e mais, apresentar Deus na nossa vida em primeiro lugar, porque Deus estiver presente em nosso coração e nossa vida. Deus é importante em nossa vida. Sem a presença de Deus, não podemos fazer nada, né? Precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus para toda a nossa vida. O nosso Deus é que nos guia, nosso Deus que nos ajuda, nos sustenta através do seu Espírito Santo, que está incentivando a nossa vida para dar força, para nós perseverar, não desistir de nada, mas perseverar na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento e apresentar o professor Johnny, que vai estudar a palavra de Deus neste momento. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Cristo Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e misericórdia, pelo Teu grande amor, meu Deus, que tem para conosco. Acordar esse dia, meu Pai, para reservar, meu Pai, para te servir a Ti, te buscar a Tua face gloriosa. Tu és o Deus a que servimos. Ó Deus eterno, olha para nós neste momento, olha de misericórdia, olha de bondade, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela manhã, meu Deus, mais um dia de vida que nos desse, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos e pela salvação da nossa alma, Senhor. Quando nós recebemos, Pai, e oferecemos o nosso sacrifício voluntário na Tua presença. Assim como Davi, Senhor, ele falava, o sacrifício agradável para Deus, são espírito quebrantado, o coração quebrantado, contrito, compungido, Deus não desprezará. É por isso, Senhor da glória, quando fazemos, vamos orar também, meu Deus, na Tua presença, meu Deus, acrescentando, Deus, em nossa vida, em Tuas mãos. E Tu sabes todas as coisas, Pai, para nós aperfeiçoar a Tua presença, Senhor, buscar a Tua face, dizer para a Tua palavra, Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É por isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, buscar a Tua face, aprender a Tua palavra, Senhor. Em primeiro lugar, a Tua palavra em nossa vida, Senhor Pai. Essa palavra, Senhor Pai, em nossa vida é grande importância, meu Deus, meu Pai, e fundamental, Deus, para a nossa vida espiritual, Deus. Por isso eu quero agradecer, quero pedir, meu Pai, a Tua ajuda, o Teu socorro, o Teu auxílio em nossa vida, Deus, para vencer, meu Senhor, todo obstáculo, toda barreira, toda diversidade que vem para a nossa vida, Pai. A não ser triunfante, Pai, e mais do que vencedor. Uma porta, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas em todas as coisas, sou mais que vencedor por intermédio de Jesus que nos salvou. Oh, Deus eterno, por isso, nesse momento, agradecemos a Ti e eu quero pedir a Tua ajuda neste momento, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Amém. Vamos agora ouvir essa manhã, estudo a palavra de Deus, estudo que o professor João vai ministrar em nossa vida. Amém? Deus abençoe.
Eu deixei a Bíblia lá em cima do sofá. Ah, foi? Um monte de noite. Vou buscar ela aí. Amados, a paz do Senhor a todos, estamos aqui mais numa escola dominical. Nós havíamos tratado de alguns assuntos referentes à fé cristã e hoje nós vamos falar sobre ética cristã. E estudar sobre ética é bem interessante porque você sabendo da ética cristã, você vai saber como lidar com alguns comportamentos, algumas proibições que umas igrejas fazem, outras não fazem, e que um país faz, o outro país não faz. E isso está relacionado à ética. Nós sabemos que quando a gente vai, digamos assim, para Deus é amor. A Deus é amor, ela tem umas proibições que, para quem está lá dentro, a pessoa diz assim, é a Bíblia que está dizendo, a Bíblia que está mandando que não se faça isso. E aí a gente vai ver que não é. Foi Davi Miranda que colocou aquilo como regra e aquilo virou uma doutrina que eles chamam de sã doutrina, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí você fala assim, mas Deus é amor, Johnny, tem alguns ensinamentos. Sim, ela teve alguns ensinamentos que hoje em dia ela não tem mais. Um dos ensinamentos mais estranhos da Deus é amor é que as mulheres não podiam usar perfume. Era preferível ter o cheiro de Cristo. Ou seja, se você andasse na rua, tivesse num dia de sol e você tivesse com aquele... Lá em Belém do Pará, a gente chama de suvaqueira. Aqui chama de pizza. Aí, eu sei aquele mau cheiro embaixo do braço. Então, a Deus é Amor, ela proibia você usar um perfume porque era vaidade. Era preferível que você tivesse o tal cheiro desagradável embaixo do braço do que usar um perfume, porque você, como cristão, você deveria ter o cheiro de Cristo. Agora imagina um monte de irmã no círculo de oração, com os irmãos, tudo junto, todo mundo com uma suvaqueira doida lá, e não podia passar um perfume. Sim? Eu conheci uma pessoa assim e na época eu fiz um kit, né? Dei pra moça. Você apanhou? Ela não usou, não. Não usa. Era pecado. Eu fui no banheiro, tava tudinho lá, ela falou que ela tinha esquecido, mas não foi. Não, é porque... Então, o que acontece? Então, por que estudar sobre ética cristã é importante? Porque quando a gente é cristão e a gente vai estudar sobre ética, a gente lê a Bíblia e a Bíblia vai nos orientar o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Quando a orientação vem e você não tem instrução, o que acontece quando você não tem instrução e você recebe instrução? Você pega aquela instrução como se fosse da Bíblia, por falta do conhecimento, por falta do entendimento da palavra. Aí a pessoa segue aquele conhecimento, mas seguir aquele conhecimento porque a pessoa está lá é uma coisa. O que estraga mesmo, o grande problema aí, é quando essa pessoa que segue essa regra estranha diz para você que não segue, que você faz parte de uma outra denominação e outros ensinamentos, que você também deve ficar com um bucurão embaixo do braço. Você também deve ficar com aquele fedor embaixo do braço. E ainda fala assim, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Você não está sendo uma mulher santa, você não está sendo um homem santo. Então, por isso que a ética cristã, dentro da palavra de Deus, ela nos traz um entendimento. Então, dentro da ética e dentro da moral, Jesus ele era mais ético do que moral. Por que moral? Porque moral é aquele que vai pela maioria. E ético é diferente. Ético vai para aquele que tem princípios. É por isso que aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, eu sempre venho ensinando os irmãos a terem ética e não serem moral. Porque se você for moral, isso você está me dizendo assim, Johnny, eu sou moral. Claro, moral quer dizer, está relacionado ao comportamento. Mas a palavra moral quer dizer que vai pela maioria. Ou seja, como eu citei a Deus é Amor, se 10 na Deus é Amor não usavam perfume naquele tempo embaixo do braço ou no corpo, porque tinha que ter o cheiro de Cristo, então o que chegava agora
Ele ia porque 10 pessoas faziam isso, então ele ia pela maioria. Aí se tivesse um ou dois que não fazia, mas como ele viu que a quantidade de pessoas era maior e a quantidade de pessoas que não faziam era menor, então se todos estão fazendo, eu quero fazer. Então, aí é um grande erro, porque Jesus, ele era tão ético que existia algo que era moral naquele tempo. Era aquilo que os escribas e os fariseus ensinavam. E aquilo que os escribas e os fariseus ensinavam, o próprio Jesus dizia que aquele comportamento daqueles escribas e fariseus faziam deles sepulcro caiado. Você sabe o que é sepulcro caiado? Quem sabe o que é sepulcro caiado? Jesus chamava assim, vocês são sepulcros caiados. Dizendo isso para os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que conheciam a lei de Moisés. Quando Jesus chamava isso, sepulcro caiado quer dizer um sepulcro, um túmulo pintado de cal. Ou seja, bem bonitinho por fora, bem enfeitadinho por fora, bem aparente por fora, mas por dentro tinha ossos podres. Então Jesus está dizendo que eles eram bonitos por fora, mas eram podres por dentro. Então o grande perigo é isso, que a maioria das pessoas que seguem pela maioria são dessa maneira. Então a ética cristã vai falar para vocês o que é e o que não é. Então tem algumas coisas que a igreja vem seguindo há muito tempo, mas isso aí, Davi Miranda é fichinha perto dos puritanos que surgiram antes Davi Miranda e antes da Assembleia de Deus, em 1911, e a Assembleia de Deus das Missões, ou a Assembleia de Deus de Belém, que segue aquelas regras por causa dos puritanos. Porque era assim, a sociedade não podia inventar uma coisa antes da igreja. Se a sociedade inventasse algo, primeiro, a igreja olhava assim, não, é coisa do mundo, então você não pode fazer isso, porque eles começaram primeiro. Agora, se a gente tivesse começado primeiro, aí sim a gente vai seguir. Então, o que é que aconteceu? O futebol começou lá no mundo. A igreja olhou assim, pô, quem começou isso aí? Ah, foi lá na Inglaterra a primeira vez, então é deles, não é nosso. Então, nenhum que está aqui na nossa igreja pode jogar futebol. Só que alguns, os que já estavam lá dentro, questionaram, mas onde que está na Bíblia que é proibido jogar futebol? Então, essa ética para nós, como seguir a Bíblia? Não, isso aí já não é uma ética da Bíblia, é uma ética cristã estabelecida por quem está fundando esse ministério. Ou seja, eu começo uma igreja, começo um ministério, e aí eu estabeleço aquilo que a Bíblia proíbe e aquilo que o meu ministério, aquilo que a minha religião quer que seja proibido. Aqui. Quem quiser, fica. Quem não quiser, vai embora. Mas só que aí, como é Deus e amor, aqui ninguém vai usar brinco, aqui ninguém vai se pintar, aqui ninguém vai jogar futebol, aqui homem não vai usar bermuda, mulher não vai cortar a ponta dos cabelos e nada disso. Aí a gente vai ver que muitas das regras lá era o Davi Miranda colocando para que pudesse se diferenciar da que eles diziam mulheres mundanas, mas que no caso de Jesus isso não seria convincente, porque na Bíblia não tem nada nisso que condene isso. E com o passar do tempo, essas pessoas que estavam dentro dessas proibições começaram a estudar a Bíblia realmente. E começaram a entender o que é que estava na Bíblia e o que é que não estava na Bíblia. Aí eles começaram a entender que tinha alguns textos na Bíblia que escrito num período de tempo diferente do nosso, não poderia ser aplicado a nós, mas que dava sentido de que, por estar escrito daquela forma, a gente poderia pegar aquilo e colocar a goela abaixo das pessoas do nosso tempo, trazendo uma proibição. Ou seja, uma proibição que parece que está ali totalmente correto, e você fala, tá certo, Johnny, deve-se fazer assim. Quando você vê lá em Deuteronômio, deve ser o 22, versículo 5, que fala assim, que a mulher não deve usar vestimenta de homem e nem o homem usar vestimenta de mulher.
Isso está lá em Deuteronômio. Quando você lê esse texto, para alguém que diz assim, olha, se a mulher usar uma calça comprida, ela vai para o inferno. Automaticamente você fala assim, poxa, se encaixa, né? Vestimenta de homem, o homem não pode usar vestimenta de mulher e nem a mulher usar vestimenta de homem. Ah, então calça comprida é de homem. Mas se você olhar assim e pensar bem, será que calça comprida é de homem mesmo? Porque eu me lembro de um pastor que ele era muito radical. Ele disse, mulheres na minha igreja não podem usar calça comprida. Porque calça comprida é de homem. Aí uma irmã do círculo de oração comprou uma calça comprida feminina e deu de presente para ele no dia do aniversário dele. E ele, quando ele abriu e viu a calça comprida, falou, mas isso aqui não é calça comprida de homem, é calça comprida de mulher. Então existe calça comprida de mulher. Ele deu o carro do cavalo. Ele mesmo passou vergonha. Aí ele, mesmo que ele falou, aí todo mundo, mas irmão, pastor, você falou que não existe calça comprida de mulher. Então por que ele não usou a calça comprida? Eu fui confrontada com o pastor e ele me chamou porque contaram para ele, ele não chegou a me ver, que eu estava usando calça comprida. Aí ele foi conversar comigo, ele e a esposa dele. Aí eu falei para ele, se na época de Jesus existia a calça que ele estava usando naquele momento. Naquela época, se existia aquela modelagem. Aí eu falei para ele, naquela época só existia túnica. E diferenciava a faixa, que era da mulher e do homem, era a mesma coisa. Sim. E aí ele ficou rebatendo e eu falava para ele também. É verdade, Aí, então, o que acontece? Aí tem esses entendimentos. Então, quando a gente fala de ética cristã, o que é ética cristã? Ética cristã é o conjunto de regras e condutas, valores morais baseado na Bíblia Sagrada, tendo como fundamento o caráter e a vontade de Deus. Então, quando a gente olha assim, o homem não deve usar vestimenta de mulher, nem a mulher usar vestimenta de homem, nem a mulher de mulher, nem a mulher de homem, quem está falando isso é Moisés. Então, ele está falando isso porque ele recebe uma orientação de Deus, para que essa proibição fosse colocada para o povo de Israel. Aí você fala assim, em que sentido esse texto foi escrito? Por quem foi escrito? Em que época foi escrito? A questão cultural do povo daquele tempo. Quando esse texto foi escrito que a mulher não deve usar vestimenta de homem, nem o homem usar vestimenta de mulher, qual era a vestimenta do povo naquele tempo? O que diferenciava uma mulher de um homem? Era interessante que, quando nós falamos em diferenciar um homem de uma mulher, todos os judeus tinham cabelo comprido. Tinha cabelo comprido. A única diferença que tinha do homem em relação a cabelos é que homem tinha barba e mulher tinha um rosto liso. No costume judaico, não era permitido um homem ter rosto liso, porque o rosto liso ficou para as mulheres. E esse era o costume dos egípcios e de outras nações que às vezes vinham com essa questão do homossexualismo. Então, quando Moisés fala assim que a mulher não deve usar vestimenta de homem, nem o homem usar vestimenta de mulher, não era vestimenta em si, porque tanto o homem como a mulher usavam manto e túnica. A única diferença é que a mulher usava um cinto colorido e um esfoliado aqui para diferenciar do homem, mas a manta e a túnica era a mesma. Então, naquele texto, o próprio Deus estava dizendo que a mulher não deveria usar a vestimenta do homem, no sentido de que a mulher vestisse a vestimenta do homem e dissesse, eu sou homem. Ou o homem usar a vestimenta da mulher e dizer, agora eu sou mulher, como acontece. Isso aí é o amaldiçoado homossexualismo. Que o homem usa a roupa da mulher e fala, eu sou mulher. Não é simplesmente como querem colocar uma proibição, que uma vez uma irmã usa uma calça comprida decente, e alguém fala assim, você está usando uma vestimenta de homem. Ela disse, não é vestimenta de homem, isso aqui é vestimenta de mulher.
Porque essa calça que eu estou usando aqui, eu tenho certeza que nenhum homem daqui vai usar. Então é de mulher. Como aquele pastor disse que toda calça comprida era vestimenta de homem. A irmã deu uma calça comprida dele feminina e ele falou, não, isso aqui é calça de mulher. Então essa questão é que a gente deve bem entender. Então, quando a gente fala de ética, você vai andando pelos princípios bíblicos. Agora você escolhe. Ou você segue pela Bíblia, ou você segue por uma proibição do que aquela igreja estabeleceu. Eu aconselho a todo mundo fazer como Bereia. O apóstolo Paulo começava a ensinar, e aquele povo que ouvia o ensinamento do apóstolo Paulo, eles iam consultar na Bíblia se aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Então, os bereanos, o apóstolo Paulo chegou até a dizer que eles eram mais nobres do que os irmãos da Tessalônica. Ele não está dizendo que os irmãos da Tessalônica não são nobres. Ele está dizendo que dos bereas são mais nobres. Então, o que eu entendo é que na igreja tem irmãos nobres e tem irmãos mais nobres. Esses mais nobres são aqueles que nós pregamos, ensinamos e ele vai consultar na Bíblia se aquilo que a gente está falando é verdade. Eu, como professor de teologia, eu nunca tentei colocar na cabeça do aluno que aquilo que eu digo ele tem que aceitar de cara. Mas eu sempre aconselho e sempre digo, vai examinar a palavra e ver que aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou ensinando, tem a ver com a palavra, porque eu quero ficar na palavra. Aí você pega o que eu estou ensinando, vê se está na palavra e depois compara com aquilo que você aprendeu aí fora, se aquilo também vem para a palavra. Porque nenhum ensinamento, irmão, que não tiver na palavra e a pessoa seguir, já não é um ensinamento de Deus, é um ensinamento do homem. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem muito homem aí por sede de poder. Se ele não perceber que você reconhece o poder que ele admite ter, e ele vê que você não dá a mínima, isso aí, para alguns homens que querem o poder, eles ficam agoniados, eles ficam perturbados. Você quer ver um pastor que começa a te querer chamar a sua atenção e você percebe que ele está errado. Aí você fala, pastor, com todo respeito à sua pessoa, mas você não está correto. Parece que é uma ofensa, porque ele se coloca numa posição tão elevada que ele acha que ele é a quarta pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo e o pastor fulano, que é o quarto. Tem pastor que você não pode falar nada. Eu fui da Assembleia de Deus, professor de teologia da Assembleia de Deus, presbítero no tempo da Assembleia de Deus, ministério de Belém, e lá tem um monte de coisa errada que eu chegava e falava para o pastor, pastor, isso aqui, biblicamente, dentro da palavra de Deus, não bate. E aí eu queria só saber do senhor para a gente conversar, porque aí eu tenho essa autoridade de conversar com o senhor, porque eu sou professor de teologia e conheço a palavra. E aí eu quero saber onde foi que o senhor aprendeu isso, para me pesquisar, para me ver se isso bate, porque pelo que eu vejo, a Bíblia está dizendo uma coisa e o senhor está falando outra. E o povo está aceitando isso e estão vindo me perguntar. Aí eu tenho que falar a verdade. Eu falo, não, infelizmente o pastor foi infeliz, ele colocou algo para vocês que é um pensamento dele, não da Bíblia. Então, para isso não ir adiante, a gente precisa conversar agora. Aí tem pastor humilde que fala, a gente vai ver. Tem outros que falam, não, quem que você pensa que você é? Você sabe com quem você está falando? É logo que eles falam. Você sabe com quem você está falando? Aí você fala assim, com que realmente eu estou falando? Eu acho que com nada, porque se a gente for analisar a quantidade de pessoas que existem no Brasil, no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas, e se você vê a localização do nosso planeta Terra no espaço, mal dá para enxergar, e o que quando você vê uma foto de toda a galáxia, normalmente aparece o Sol, a Terra nem aparece. Aí essa pessoa vem para mim, com quem você está falando? Com nada. Nós só somos alguma coisa porque quando Cristo morreu por nós, e nós já aceitamos a Ele,
Ele mesmo declarou que a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Aí passa a ter algum valor quando você se rende aos pés de Cristo. Caso contrário, a gente não vale nada, a gente é caco. Caco. Não sei por que a pessoa tem, não sei por que tem gente empinando o nariz, né? Querendo ser melhor do que o irmão, se todos nós somos iguais diante do Criador. Nem eu, com toda a minha formação, mais de livros escritos que eu tenho como autor, isso me faz de mim melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu me sinto até menor nesse sentido de que eu preciso ser assim, porque quanto mais eu vou sendo reconhecido nesse ministério do ensino, no ministério da palavra, eu tenho que ir descendo. É por isso que eu oriento aqui os irmãos que são consagrados aqui no ministério, Igreja Primitiva Amor ao Próximo. Você é obreiro, você está aqui. Você vai ser consagrado a diácono. Você não sobe, você desce. Você desce. A presbítero desceu. Evangelista desceu. Pastor desceu. Não existe esse ensinamento. Obreiro subiu. Subiu no sentido como a gente usa a expressão de que está subindo no ministério. Mas na vida espiritual, a pessoa está descendo. Quanto mais ele é consagrado, quanto mais ele sobe no ministério, entre aspas, ele está descendo espiritualmente e tem que ser mais humilde do que os irmãos. Porque quando eu fui da Assembleia de Deus, eu percebia lá que chegou um irmão perto de mim, Johnny, eu estou subindo, Johnny, estou subindo. Agora eu sou evangelista, logo seria pastor e logo seria um pastor setorial. Estou subindo, então você não entendeu. Você não entendeu a escala espiritual. Isso é ética. Então, na igreja primitiva, amor próximo é diferente. É obreiro, foi consagrado a diácono, não sobe, desce. Presbítero, desce. Evangelista, desce. Pastor, desce. Não é como essas igrejas fora não, que vai sendo consagrado, vai subindo e vai se achando melhor do que os outros e ninguém pode falar nada porque agora eles são semideus. Isso sem contar, porque eu fui de lá, eu fui professor de vários desses pastores que aí estão, de teologia, então eu sei do que eu estou falando. Eles não gostam muito de estudar a Bíblia. Eu conheço um monte de pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que eu fui professor, até teve um tempo que eu estava lá, que eu tive que falar duramente com ele na aula, porque ele falou assim, professor Johnny, quero fazer uma pergunta. Eu achei que ele ia me perguntar alguma coisa útil. Por que nós temos 2 horas de aula, por que você não reduz isso para meia hora? E a quantidade de aula você diminui, nos dá logo esse certificado, e a gente já está logo tudo formado. Aí eu olhei para ele, eu digo, então você pega a sua caneta, seu lápis, seu caderno e vai embora, porque você está no lugar errado. Está no lugar errado, falei para ele. Estudar a palavra é coisa séria, estudar a Bíblia é coisa séria. Então eu dou graças a Deus pelos professores que eu tive. Então quando a gente vai ensinar a palavra de Deus, tem que ser a palavra de Deus, não tem que ser a minha ideia. Porque quando a gente vai estudar um texto, tem a chamada de exegese. Exegese é sacar a verdade do texto. Então, quando nós lemos a Bíblia está cheia de verdades, dela, não nossa. Então, a exegese nos ensina, através dessa técnica, dentro dos originais, tanto do hebraico como do grego, é extrair a verdade de lá e trazer ela como exatamente o autor quer falar, e não o que eu quero falar. Isso é exegese. Quando eu faço isso, quando eu jogo para o povo sente e percebe que há uma diferença, porque a palavra de Deus está sendo pregada genuinamente. Agora, quando tem exegese, que é sacar a verdade, e tem exegese. Exegese, que é o e o i, quer dizer colocar o que eu considero verdade naquele texto. Ou seja, Testemunho de Jeová, ela faz muito isso. Ela lê um texto
Então, ela não tira a verdade do texto. Ela tenta colocar a verdade dela no texto. E, às vezes, se você não estiver bem preparado, você acaba pensando que ela está correta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, na Bíblia, vocês sabem que Jesus foi crucificado numa cruz. Não é isso que vocês leem? Não é isso que nós lemos? E não é isso que está na nossa Bíblia? João Ferreira de Almeida? Sim, é isso que está escrito. Quem já leu aqui uma Bíblia da Testemunho de Jeová? Você já leu a Bíblia da Testemunho de Jeová? Então, Testemunho de Jeová é a tradução do Novo Mundo que foi traduzida do hebraico e do grego por eles mesmos. Então, com a ideia deles. Então, lá no Novo Testamento, que foi traduzido do grego para o português, eles não têm lá na Bíblia dele Jesus pregado numa cruz. Vocês sabiam disso? Sabia, né? Eles têm lá Jesus fixado numa estaca assim, ó. Jesus está pregado assim. E não assim. Que eles dizem que essa tradução de pregar Jesus assim, numa cruz, é uma tradução errada do grego para o português. E que o certo seria assim. Aí uma pessoa que não estuda a Bíblia, aí fala assim, não, mas na minha Bíblia está cruz. Aí ele vai perguntar para você assim, mas a sua Bíblia do Novo Testamento, ela vai traduzir de qual língua? Não tem o Novo Testamento na nossa Bíblia? De que língua ela veio? O Novo Testamento? Do grego. Traduzir o grego para a língua portuguesa, do grego para o inglês e assim por diante. Mas a língua original do Novo Testamento é o grego. Então, automaticamente, nós brasileiros mal sabemos o português, então dificilmente a gente vai saber outra língua. E aí, quem sabe, vai dependendo do que eles vão comentar, eles podem até nos enganar. A gente não sabe. Então, eles vão falar o seguinte para você. A sua Bíblia aí, que você tem, que diz que é cruz, ela veio do grego, não veio? Aí, se você souber dizer sim, ela veio do grego. Então, onde está a palavra cruz na sua Bíblia? Na minha Bíblia está estaca, mas só que do original grego, a palavra lá original que veio para o português é estauros. O que é isso? Você sabe o que significa estauros? Aí você vai dizer que não, né? Porque você não conhece grego. Aí você não sei. Ah, exatamente. Sabe por que você não sabe? Porque você não conhece grego. Eu estudei um pouco sobre grego. Aí ele vai falar, ele vai se exibir um pouco, né? Eu estudei um pouco sobre grego. E grego, estauros, no grego, quer dizer estaca. E não quer dizer cruz. Aí você fica assim, poxa vida, será que eu fui ensinado o tempo todo errado? O tempo todo na igreja, todo mundo dizendo que Jesus, que a gente tem que levar a nossa cruz, tem que negar nós mesmos e levar a nossa cruz, que Jesus foi pregado numa cruz. Agora esse cidadão da Testemunha de Jeová diz que Jesus não foi pregado numa cruz, foi pregado numa estaca assim, e não assim. E agora, o que eu faço? Porque se lá no grego está falando de estauro, e eu não sei, ele está dizendo que é estaca, e ele não mostra lá no... Pega um dicionário ainda grego e não mostra aqui. Se o grego ainda for reduzido, aí mostra que ó, estaca. Aí você vai embora para sua casa e fica com aquela confusão mental. Tudo por causa de que nunca gostou de estudo, nunca gostou de ler a palavra, nunca gostou de conversar com pessoas que estudam a Bíblia. Aí fica essa dúvida. Porque isso aconteceu com o irmão. Esse irmãozinho não gostava de estudar teologia. Ele dizia que teologia era que matava o conhecimento da pessoa acerca da Bíblia. Mentira. Você sabe o que significa a palavra teologia? Quem é que sabe aqui o que significa a palavra teologia? Eu vou só dizer aqui para o irmão que eu acho que a teologia é a pessoa que estuda e trata com o reconhecimento direito. Sim, pode ser, sim. Né? Porque ele vai buscar aquilo que ele vai estudar, vai se dedicar, vai se... para poder ensinar. Eu acho que é assim. Sim. Não sei. Tá. Theo, Sim. Deus, logia, estudo.
Sim. Então o que acontece? Um irmão chegou para mim e disse: Johnny, eu odeio teologia. Eu olhei para ele assim: o senhor odeia teologia? Ele falou: senhor, eu odeio teologia. Vou repetir de novo. Eu disse: ok. Eu disse: você sabe se vai falar teologia? Ele falou: não sei, nem quero saber. Mas aí eu disse: tá bom. O senhor não quer saber, mas vai precisar saber para depois o senhor ver se o senhor consegue manter o que o senhor disse que odeia teologia. Então, a palavra teologia é uma palavra técnica. Como não tem... Quando você vai estudar sobre números, é matemática, né? Se você vai estudar sobre a Terra, sobre os planetas, aí você vai estudar geografia, astrologia. Se você quer estudar sobre as plantas, botânica. Se você quer estudar sobre o corpo humano, anatomia, são nomes que dizem o que é para você estudar, né? Para você não fazer confusão. Então, teologia também está nessa ordem. Então, teologia vem de dois vocábulos gregos, que quer dizer theo, quer dizer Deus. Theo quer dizer Deus, que é uma palavra grega, Deus. E logia quer dizer estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus ou as coisas que falam acerca de Deus. Então, quando eu falo assim, eu odeio teologia, eu estou falando assim, eu odeio as coisas que falam acerca de Deus. E se a pessoa diz, eu não gosto de teologia, eu não gosto de Deus. Então, quando uma pessoa fala, eu não gosto de teologia, você está dizendo que não gosta de Deus? Não, mas não estou falando que eu não gosto de Deus. Eu não gosto de teologia, não, mas teologia é um estudo sobre Deus. Então, toda pessoa que lê a Bíblia é um teólogo. Só que tem teólogos competentes e teólogos incompetentes. Tem teólogos que entendem o que estão lendo e tem teólogos que não entendem o que estão lendo. Então, todo mundo é teólogo. Porque quando você lê a Bíblia, você está lendo sobre Deus. Então, a ética cristã, ela te aponta exatamente para esse caminho, para você começar a ver o que é e o que não era. Um desses, um rapaz chegou para mim, Johnny, tatuagem é pecado. Eu digo, é pecado, sim? Aonde? Aí marca aqui lá em Levítico, que a Bíblia fala que ninguém podia marcar o corpo. Eu digo, opa, pode ler, continue lendo o texto, que não pode marcar o corpo em comemoração aos mortos. Eu digo, o que está falando aí? Marcar os corpos em comemoração aos mortos. Então, o texto não está dizendo que tatuagem é pecado, mas o texto está dizendo que se marcar o corpo em homenagem aos mortos, e marcar não significa fazer o que nós conhecemos hoje como tatuagem, porque lá no texto, quando fala marcar, é marcar mesmo, com coisas quentes e deixar marca com símbolo aos mortos. Então, a pergunta não é dizer se é pecado ou não é pecado, porque eu sempre a oriento assim, quando a pessoa quer fazer uma tatuagem, eu digo, mas por que você quer fazer essa tatuagem? Aí a pessoa diz, eu quero fazer a tatuagem por causa disso. Seus pais sabem disso? Sabem. O pastor da sua igreja lá permite isso? Sim, tal. Isso que você vai fazer é para a honra e glória de Deus? Porque a gente tem que explicar que tem coisas que é modinha do tempo, do momento. E você pode fazer aquilo, depois você pode se arrepender e querer tirar, que eu conheço muita gente que fez e depois não gostou, querer tirar, e dependendo do processo, se for uma tatuagem artística, é mais fácil tirar na sessão. Mas se for feita aquela que é feito mais bruta, como eu tenho um ex-cunhado, que ele fez aqui um tribal aqui, aquilo não sai nem cortando. Pode fazer 500 sessões, porque ficou dessa altura, ele ficou bem... Ele mandou furar tanto que ficou um alto relevo. Realmente ficou bonito, mas ele nunca mais ele tira aquilo. Então, se ele pensar em fazer isso, ele pode esquecer. Então, são essas coisas que a gente tem que estudar na Bíblia para saber o que é e o que não é. Uma vez eu estava dando um estudo aqui sobre usos e costumes. E falei sobre cordões, falei sobre pintar os lábios. E aí eu falei que Daniel recebeu um colar. José recebeu um colar.
E eles receberam de bom grado e ficaram felizes, agradeceram a Deus. Eu digo, mas por que não disseram, não, faraó, isso aqui é pecado, não quero não. Mas pelo contrário, eles pegaram, receberam o anel, botaram o colar, pode ler. Daniel, o homem que orava 3 vezes no dia, recebe um colar lá e fica tudo... Porque isso não tinha nada naquele tempo, a não ser no nosso tempo, que alguém criou um espantalho em cima disso como algo que se você usasse ia para o inferno. Mas não tem nenhum texto na Bíblia assim que diga, olha, isso aqui é pecado e você não pode usar. Aí eles criam uma ética que já não é nem mais ética, mas é a moral. Porque a maioria aceitou e aí passou a ser proibido. Como tem, quando eu era no Ministério de Belém, lá é pecado o homem ter barba. Aí eu fico perguntando assim, e aquele texto lá que fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como óleo que desce da cabeça de Arão, né? E desce na barba. E aí, irmão? E aí, irmão Leonardo? Vamos comprar barbeador para Arão para tirar essa barba. E o interessante que fazia muito tempo que a gente lia, eu já li e nunca prestava atenção. A pessoa não presta atenção. Não presta atenção nessa, porque na proibição de ter barba ou não ter. E passar despercebido, parece que uma lavagem cerebral. Não. E depois que parece que a gente vai... Não, é bom estudo, abre os olhos, abre. Aí, irmão, é verdade, irmão. Eu estou aqui sendo proibido de ter um cavanhaque que eu tanto gosto, mas e esse texto aqui, pastor? Se mostrar para o pastor presidente lá, irmão, você está respeitando minhas ordens? Não, pastor, não, Deus me livre, respeitar. Só quero que o senhor me diga por que Arão aqui tem barba e o óleo está descendo na barba dele. E por que não posso, ele pode? Só podem falar, Arão é Arão, nós é nós. Melhor falar isso, porque tem certas coisas que é muito complicado. Aí chega uma irmãzinha na igreja que gosta de passar um batonzinho para disfarçar, né? Porque às vezes, por falta de algumas coisas, aí o lábio não fica vermelho, aí passa um pouquinho de batom. Aí alguém olha assim. Qual é o apelido que eles dão para uma mulher que pinta os lábios assim? Isabel, é o espírito da Jezabel, falando sobre ela. Mas só que eles só pegam esse texto. É interessante como eles estão tão ensinados a entender as coisas erradas, que eles só pegam esse texto, que ela viu lá Jeú, ela tentou se pintar realmente, para seduzir lá e acabou morrendo. Ok, tem esse texto. Só que ela fez isso por ela ter feito isso, não ficou de regra e proibição para os cristãos. Foi uma ação dela, porque se ficasse de regra e para que ninguém pudesse fazer isso, quem já leu sobre a Rainha Esther? Quem já leu sobre a Rainha Esther? Que é a Vasti, né? Rainha Vasti chegou, que não queria se apresentar. Aí o rei Assuero ficou bem envergonhado, porque ela era bonita, ele queria exibir a beleza dela, e ela disse, eu não vou exibir minha beleza com um monte de pobretão. E aí o rei ficou meio chateado, porque era convidado dele, e disse, ela também não vai ser mais minha princesa. Então agora eu quero que ela seja expulsa. E ela foi expulsa, aí depois veio alguém, deu uma ideia, então agora escolhe uma moça e que coloca no lugar dela. Aí acontece, lá se você ler o livro de Esther lá, e vai ver que lá Mardoqueu tem, que era primo dela, fez todo aquele processo, e a Esther aparece diante do rei, e o rei olha para ela e fala, poxa, eu gostei dessa menina, em relação de todas as meninas que eu vi, e ela vai ser minha rainha. Que aí depois ela vai ser a salvação do povo judeu, contra a ameaça que Amã tentou fazer contra o povo. Então, quando ela é escolhida, ela foi logo, sentou logo no trono. Vocês já leram isso aí sobre a Rainha Esther? Já. Ela já sentou logo no trono? Não. Não sentou no trono. Ela não foi escolhida pelo rei?
foi, mas teve processo de dela passar o tempo para se produzir e tratamento da pele, teve um momento até ela se chegar para ele, mas no entanto... Teve o processo de embelezamento. Quando ela foi escolhido, automaticamente outras mulheres levaram ela e passaram hidratante, passaram as maquiagens, botaram os cordões, colocaram as pulseiras. E ela ficou mais de 6 meses naquele processo de perfeição ali, de embelezamento, até se apresentar novamente ao rei e ficar com ele. E será que essas pessoas que ficam dizendo que a pessoa que se pinta aí, Isabel, eles não lê esse texto, não? E ela não diz, não quero essa maquiagem não, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Não, nada de hidratante para pele, prefiro toda ressecada, igual couro de cobra. Tem irmã que parece que tem couro de cobra, sabia? Porque é tão ressecada as peles que sobe tudo as escamas. Não, se a pessoa não tem condição de comprar, amém. Agora a pessoa tem, tudo tem lá na sua casa e diz que é tudo do diabo. Né? Pode usar, sim. Não exagerando. Não, mas o creme, quanto mais creme é melhor. Creme assim, vai hidratar, isso é aconselhado, é médico. No rosto, né? Sim. Então, para o pessoal, para se tratar. Sim, tem que se cuidar. Um homem do meu, outro sim, tem que se tratar. O homem pode ser relaxado. Não pode ser relaxado. O homem cheio de piolho. O homem passa tal, eu passo gel. Eu não gosto de gel porque eu estou careca. Cai no meu cabelo. Mas eu usava gel quando eu estou cabelo. Dava gel, dava. Então, e onde é que está dizendo que isso é pecado, né? Perfume mais cheiroso, eu gostava. Isso aí deve ter. Aí alguém deve estar perguntando assim, professor Johnny, então e onde é que fica a vaidade nessa questão? Por exemplo, se você fala que isso é vaidade, pintar o cabelo e tal, pentear bem e ajeitar a barba, botar um aparelho no dente, isso é vaidade. Então, onde é que fica a vaidade nessa questão? É que as pessoas confundem. Vaidade vem da palavra vão. Aquilo que é em vão, nada serve. Uma ação só vai ser vaidade quando você usar, digamos assim, vou dar um exemplo para você. O que é vaidade, na verdade? Eu compro um sapato de 5 mil reais. Aí eu chego na igreja e vejo aquele irmãozinho com um sapato que ele comprou no brechó. Aí eu olho para ele assim, aquele sapato tão velhinho, e eu olho assim, meu sapato de 5 mil reais fica perto desse sapato que está no brechó negativo. Aí eu olho para o outro lado e vejo outro irmão que tem um sapato que pelo menos foi comprado por 4 mil. Eu me aproximo dele e desprezo o meu irmão. Isso é vaidade. É quando você tem algo que você se sente superior por ter aquilo ou por ter feito aquilo, desprezando o teu irmão. E aquilo que você fez, que poderia ser uma coisa normal, se torna uma vaidade porque você se engrandece por aquilo. Ou então eu coloco um cordão no pescoço e o meu cordão é de ouro e o irmão coloca ali um fio amarrado no pescoço e eu começo a rir dele. Então aquele cordão vai se tornar pecado para mim. Como um sapato que eu possa usar vai se tornar um pecado para mim, porque aquele sapato está fazendo com que eu me sinta melhor do que aquele meu irmão. E isso é vaidade. E isso é pecado. Agora, uma pessoa usa algo, mas que não tem, só para se sentir bem e não para desprezar ninguém, não há pecado nenhum nisso. Teve um aluno meu, ele se formou, estudou comigo, depois foi fazer bacharel e comprou um anel de bacharel em teologia por 2 mil reais, parece, ou mais do que isso. E ele chegou na igreja feliz e deu testemunho na igreja que Deus tinha abençoado ele tinha concluído o curso de bacharel e pela graça de Deus, com todo o sacrifício dele, ele comprou um anel de bacharel em teologia. Um pastor também, que era amigo meu também, chamou ele depois no final do culto, olha, irmão, você falou aquilo, amém, mas você vai ter que tirar esse anel do dedo.
Porque teve os irmãos também que se formaram e não tem condições de comprar o anel. Então você está humilhando os irmãos. Mas ele não fez aquilo para humilhar, ele só falou as bênçãos que Deus fez na vida dele. E você vai tirar. Aí ele falou, sim, eu vou tirar, mas depois eu vou conversar com o meu professor, que era eu. Aí ele veio conversar comigo. E eu falei para ele, ó, ele conhece o senhor conhece ele, e eu falei para ele falar com ele. Ele falou, pode falar com ele o que você quiser. Tá bom. E eu falei para ele, vou fazer uma pergunta para você. Quando você comprou esse anel, você quer rebaixar algum dos irmãos que também se formaram? Não. Os irmãos se sentem rebaixados por você? Não. E isso é bênção ou é maldição na sua vida? É bênção. Quem foi que deu esse anel? Foi Deus. Então, quem sou eu? Quem é ele? Quem é qualquer outra pessoa para mandar você tirar o anel? Agora, se os outros não tiveram condições, cada um tem da sua situação, dos seus problemas, das suas necessidades. Não é só porque em casa eu como picanha e o irmão não come, é porque eu estou querendo humilhar o irmão porque eu comi picanha e o outro não comeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se eu vou ficar dizendo, irmão, você tem, você não tem, eu tenho, aí sim, eu estou declarando. Mas se eu não estou declarando, falei, não, você pode usar e diz para ele que, pode falar para ele que eu não, que você vai usar porque o teu professor permitiu que você usar, isso não é para humilhar ninguém. Ele voltou e esse pastor não fala comigo até hoje. Isso já faz há uns quase 5 anos atrás. Esse pastor passa por mim aí na cidade de Belém, que eu, às vezes, alguns caminhos se cruzam, ele não fala comigo. Quem é o errado nessa história? É o rapazinho que estava com o anel ou aquele pastor que é autoritário? Que acha que todo mundo tem que fazer o que ele acha que é certo, enquanto que a Bíblia não está dizendo que ele está certo. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que ele está errado. Então, é isso que acontece, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado. Então, como eu falei para vocês, a gente tem sempre que preservar pela ética. E a ética está tudo relacionado a nós vermos o errado. Por exemplo, o perigo da omissão. Irmão, você viu que está errado? Não guarde, vai e fala, irmão, se você tiver mesmo certeza, você viu que na palavra de Deus está falando uma coisa, a pessoa falou outra coisa, e não faça como Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente, que Jesus estava com a verdade, mas mesmo assim ele quis dizer que ele não tinha nada a ver com o sangue daquele inocente e lavou as mãos. Nunca lave as mãos quando você tem certeza de que aquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo ensinado, não bate com a palavra. Você vai e mostra na Bíblia, irmão, mas o Senhor ensinou aquilo, você pregou sobre aquilo, mas, puxa, na Bíblia, onde é que está isso aqui? Eu vejo não, nem todos que estão aqui eu não vejo muito, vejo mais pregadores de fora. Eles falam umas coisas que eu fico em casa, onde foi que ele achou isso? Onde foi que ele encontrou isso? Um rapaz estava pregando aqui sobre... Eu sofri para me descobrir onde foi que ele pegou aquela informação. Aquele menino lá que era Ibocete, né, que teve a perna manca, e ele pregando aqui, não, porque ele vinha com a ama e depois as carroças passaram por cima da perna dele e ele ficou manco. Aí eu fiquei assim, o texto só fala que ela foi conduzindo ele e ele caiu e ficou manco. Lá não falando que não tem nenhuma carroça passando por cima das pernas dele. E eu fui para casa, porque eu sou muito curioso em relação à Bíblia, o que eu vejo pregar, tudo aquilo que a pressa está tendo aqui, eu estou analisando todas. Então, aí eu fiquei assim, pensando, assim, puxa, onde eu fui que ele pegou essa da carroça? E foi pesquisar no YouTube, no IA, ninguém falava dessa carroça, até que um dia eu lá em casa fui assistir só um evento lá daquelas novelas da Record. Aí eu vi lá que tinha uma cena de que as carroças passavam por cima da perna dele. Ele tirou a explicação de uma novela e trouxe para o púlpito. É pecado? Não é pecado, mas eu não sei de onde. Tem que ter fonte, tem que ter respaldo bíblico. Então, aí eu descobri que realmente não tinha nada a ver com isso. Então, omissão é você deixar aquilo continuar. Eu não deixo. Se eu ver se for uma coisa bem... que eu vejo que pregação é assim, quando a pessoa está pregando, tem uma hora que a pessoa se empolga e acaba falando coisa que não deve falar. Por que eu falei aquela besteira? Agora já foi.
Acontece, isso acontece. Agora, é ruim aquela pessoa que fala aqui, aí tenta ensinar lá embaixo aquilo que na Bíblia não fala. Aí complica mais, porque a gente aí vai ter que ir para dentro da Bíblia para ver o que realmente a palavra de Deus fala. Como diz aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal. O que fazem das trevas luz, e da luz trevas. E que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías 5, versículo 20. Então a gente não pode pegar o bem e fazer de mal, mal de bem, não. Ou é bem ou é mal. Ou é luz ou é trevas. Ou é doce ou é amargo. A gente não tem que ser meio, a gente tem que ficar meio que dividido. A gente tem que saber o que a gente crê e o que a gente aceitou como verdade. E ter respaldo para isso. Porque como lá na Grécia existia dois pensadores gregos, Heráclito e Parmênides. Heráclito dizia o seguinte, ser ou não ser. Heráclito dizia assim, ser ou não ser. Por que ele dizia isso? Que toda pessoa que era mal tinha um pouquinho de bondade. E toda pessoa que tinha muita bondade tinha um pouquinho de maldade. Esse era Heráclito. Então ele meio que não te definia se você ia fazer o bem ou o mal, mas que ao mesmo tempo que você estava fazendo o bem, você fazia o mal. Esse era Heráclito. Ser ou não ser. Já Parmênides, que a gente segue mais o pensamento, ele falava diferente. Ser e não ser. Enquanto Heráclito falava ser ou não ser, Parmênides falava ser e não ser. Ou seja, Parmênides estava dizendo o seguinte, se você é justo, você é justo. Se você é bom, você é bom. Veja, esse negócio de que você é bom e tem um pouquinho de mal, não. Ou você é mal ou você é bom. Então, nós como cristãos, ou nós somos ou não somos. Esse negócio de, eu sou crente, mas meu braço não é. Tem crente que fala assim, eu sou crente, mas minha perna não é, para me dar um chute daqui para ali. Tem gente que fala assim, eu sou crente, mas se eu der um passo lá atrás, eu mostro quem eu era antes e o bicho vai pegar. Então, tem algumas coisinhas que as pessoas precisam ver. Ou a gente é ou não é. Aí depois você fica pensando, então, João, então eu tenho que ser. Se eu sou bom, tem que ser bom. Então, se eu sou perfeito, eu tenho que ser perfeito? Sim. Como? Como é possível ser perfeito? É possível ser perfeito? Interessante, quando eu perguntei uma vez na classe para os alunos do seminário, é possível nós sermos perfeitos? Todo mundo, em geral, falou que não. E eu até entendi porque eles disseram que não. Porque a perfeição, ela não é só uma situação. A perfeição, ela se divide em duas. Então, a perfeição, ela se divide na questão absoluta e a perfeição, ela se divide na questão relativa. A perfeição absoluta, realmente, só Deus é perfeito absolutamente. Porque ele não precisa ser melhorado e ele é completo. Você nunca vai ser perfeito absolutamente. Como você está no processo de perfeição, isso quer dizer que você precisa ser melhorado em alguma coisa. Então você está naquele processo de perfeição e você já está convicto do que você quer para a sua vida. Então nós somos perfeitos relativos por causa do sacrifício perfeito de Cristo, que é perfeito, que nos alcançou, fazendo nós ser perfeitos relativos, porque nós estamos nesse processo de perfeição até atingir a perfeição perfeita. Isso só vai acontecer quando Cristo vier e nos levar para o céu. E quando nossos corpos forem transformados em corpos incorruptíveis, aí sim você vai ser perfeito como Cristo é. Uma vez um pastor chegou perto de mim, eu estava com a camiseta regata e de bermuda. Ele falou assim, Johnny, qual é a tua vocação? Eu não entendi. Pois você é professor de teologia,
você tem um certo reconhecimento no ministério, muitos pastores já foram seus alunos, e você está com a camiseta regata e de bermuda. Qual é a tua vocação? Eu digo, porque eu estou de camiseta regata e de bermuda, eu não tenho vocação? Não, porque tá fora. Aí eu fiquei assim, tá bom, vou fazer uma pergunta para o senhor. Mas eu não vou fazer a pergunta, a Bíblia vai fazer a pergunta para o senhor. Fui lá para as obras da carne. Você já leram as obras da carne? Que são 15. Você pratica feitiçaria? Não. Brutonaria? Não. Você pratica dissensão? Não. Fui lendo as 15 obras da carne e disse que não. Fechei a Bíblia e falei, o senhor é Jesus. Porque o único que foi tentado em tudo e não pecou foi ele. Você está dizendo que não faz nenhuma dessas coisas. Aí o que eu posso dizer para você? Que você é mentiroso. Que a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado, isso é mentiroso. Aquele que disser que não tem pecado, se faz mentiroso a si próprio. Então, aquele que disser eu não tenho pecado, já é mentiroso. Porque todos nós temos pecado. Porque vivemos numa natureza pecaminosa. E essa perfeição relativa só nos faz perfeitos relativamente, por causa do processo de perfeição, até ser perfeito absolutamente, por causa do sacrifício de Cristo. Se não existisse o sacrifício de Cristo, a gente nunca ia conseguir chegar a lugar nenhum. Então, por isso que eu digo, vou finalizar a aula aqui, dentro dessa questão de ética cristã e da maneira como a gente se comporta. Vocês sabem definir para mim o que é o verdadeiro arrependimento? Para que você possa caminhar fielmente, com pés no chão, você precisa entender o que é arrependimento. Porque senão você entra no falso arrependimento. Ou senão você entra no arrependimento por estar sofrendo. Porque o que eu mais percebo nas igrejas aí fora é que as pessoas estão se arrependendo por estar sofrendo. Viu lá a casa de Faraó? Vinha a praga, ele se arrependia e dizia, não, vou deixar o povo sair. Aí Moisés orava e a praga ia embora, ele endureceu o coração de novo, aí vinha outra praga. Não é à toa que veio 10 pragas. Que ele se arrependia porque estava sofrendo, aí depois Moisés orava, a praga ia embora, aí ele endurecia de novo, aí depois ele se arrependia de novo, aí tirava a praga, aí ele endurecia o coração de novo. Sabe aquela pessoa quando está sofrendo? Aí se arrepende, aí Deus tira o sofrimento, não permite sofrimento, aí ele começa a fazer de novo, aí vem de novo o sofrimento, o arrependimento por estar sofrendo. Esse é um dos arrependimentos que mais acontece aí fora. Já o falso arrependimento é aquele que a pessoa finge que está se arrependendo e não tem nada de verdade ali. E qual é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento tem que pelo menos atingir 3 áreas da sua vida. Se isso não acontecer, se alguém disser para você assim, eu me arrependi, eu estou arrependido da vida que eu levava, e se você não perceber essas 3 coisas na vida dele, dificilmente ele está se arrependendo de verdade. Ou ele se arrependeu porque sofreu, ou está fingindo estar arrependido. Então, para se arrepender de verdade, tem que ser um arrependimento intelectual, tem que ser também emocional e tem que ser prático. Para te ver, intelectual, tem que ser emocional e tem que ser prático. Essas 3 coisas têm que acontecer na pessoa que tem um verdadeiro arrependimento. Aí você, puxa, eu não entendi nada. Eu vou dar um exemplo, você vai entender exatamente como eu falo, como intelectual, emocional e prático. Você vai entender. Digamos assim que o Leonardo pegou um ônibus aqui. O ônibus que ele pegou, a intenção dele é ir para Pinheiro. Ele entrou aqui, na Inocêncio Seráfico, entrou no ônibus para o Pinheiro. Leonardo sentou lá na cadeira do ônibus, né? E foi. Quando chega lá na avenida que é para ir para Pinheiro, aí o Leonardo percebe que dobrou para Cotia. Aí o que o Leonardo vai perceber?
peguei o ônibus errado, né? Eu estou indo para Pinheiro e agora está indo para Cotia. Esse entendimento de que ele percebeu que não está indo para Pinheiro, está para Cotia, esse é um pensamento intelectual. Ele teve esse conhecimento intelectual de perceber que a trajetória do ônibus está errada. Isso é conhecimento, isso é intelectual. Aí quando ele percebe, poxa vida, peguei o ônibus errado. Isso é conhecimento, é intelectual. Aí o que ele faz? Isso é a primeira etapa. Ele já percebeu que ele pegou o ônibus errado. Aí vem a segunda etapa, emocional. Ele começa a ficar perturbado. Poxa, eu tenho que descer, eu tenho que descer. Que é a primeira coisa que a pessoa faz é apertar lá o botãozinho lá ou então puxar logo a corda, desesperado, porque mexe com o lado emocional. E você sabe que quanto mais correr, mais distante você vai ficar do seu destino. Então, você teve o conhecimento, que é intelectual, agora você está perturbado porque você pegou o ônibus errado e você quer descer daquele ônibus. Até que você aperta, faz o sinal, aí o ônibus para, e o que você faz? Você desce. Você desce para fazer o quê? Para pegar o ônibus correto. Então isso é prático. Então, intelectual, eu percebi, eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou fazendo está errado, e aquilo está me perturbando, que é o emocional, aí eu vou fazer algo prático. Eu vou deixar de pecar, vou descer do ônibus e pegar o ônibus correto. Então, o arrependimento ele vai por esses três caminhos. Ele me faz entender que eu estou pecando, que eu estou no caminho errado, aquilo me perturba e eu deixo de fazer aquilo que é a parte prática e começo a fazer o que é correto e seguir os ensinamentos da palavra do Senhor. Isso é o arrependimento verdadeiro, porque a pessoa, o que ela fazia antes, ela não faz mais. Só que ela precisa entender o que ela fazia antes, o que ela não faz mais, se realmente aquilo que ela fazia, ela tinha aquilo como pecado, que a Bíblia condenava como pecado, ou era uma igreja que ela fazia parte, antes dela voltar para o caminho do Senhor, que dizia que era pecado, que agora ela sabe que não é pecado e que ela pode conviver com aquilo tranquilamente. Porque dependendo de alguns crentes aí, quando você aceita Cristo, você não aceitou a Cristo. Vou citar de novo o nome da Assembleia de Deus, porque eu vivi o meu tempo todo na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, sabia que a Assembleia de Deus ela usa o nome de Jesus para você aceitar? Quando ela te oferece, ela fala assim, você quer aceitar Jesus? Aí você fala, quero aceitar Jesus. Porque Jesus foi muito bom e morreu na cruz pelos meus pecados. E é muito bom aceitar Jesus. Não existe coisa melhor. Aí você aceita. Aí a gente fala assim, agora nós temos nossa igreja que se localiza em tal lugar. Aí você, amém, eu estou feliz, aceitei Jesus, Deus mudou a minha vida. Aí você chega lá na igreja e senta num banco. Vê a pregação, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Só que eles não te disseram que, na realidade, você não estava aceitando a Cristo, você estava aceitando a regra da igreja. Aí começa a chegar um irmãozinho, irmão, sabe o que acontece? É que aqui não é permitido você usar esse cavanhaque aí, irmão. Aí você, mas por que o motivo? Não, é porque aqui não é permitido. Aí, tá bom, e para mim continuar aqui, você tem que tirar o cavanhaque. Aí você começa a pensar, poxa, mas eu aceitei a Cristo ou aceitei a regra deles? Eles não me falaram isso. Porque se eles tivessem me falado lá em casa, olha, você quer aceitar a regra da nossa igreja para vir para cá? Você vai ter que tirar esse cavanhaque, você vai ter que tirar essa roupa, você vai tirar isso. Quero ver se alguém aceita. Então, há uma falta de sinceridade da parte deles. Porque eles oferecem Jesus. E ninguém vai desprezar Jesus. Só que quando você chega lá, não é mais Jesus. É a regra deles. É as proibições dele. E eles chegam até te dizer que se você não seguir essa regra, essas proibições, você vai para o inferno. E se você não tiver o conhecimento, você se desespera. Meu Deus! Aí você olha o sacrifício de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação.
Não existe nada acima do sacrifício de Cristo. Quando você aceita o sacrifício de Cristo na sua vida, você está salvo. Porque você colocou isso no seu coração. Agora, pessoas que criam outros acréscimos, tem que guardar o sábado, aí você vai ser salvo. Então, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Não, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Então, o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, todos esses acréscimos que o homem cria para dizer que o homem está salvo, desvaloriza o sacrifício de Cristo. E, pelo contrário, a gente tem que valorizar o sacrifício de Cristo. Agora, isso que é apresentado, a gente segue se quiser seguir. Se a gente acha que é bom para nós, não é bom. Agora, o que é errado é a gente seguir uma coisa que a Bíblia não fala e querer obrigar outras pessoas a seguirem. E dizer que você só vai ser santa, você só vai ser santo se você fizer isso. Como diz um amigo meu, gente fina ele pra caramba. Ele falou, Johnny, eu vi um pastor ali de bermuda. Eu não vejo ele como pastor. Eu digo, você não vê, mas Deus vê. Então é isso. Você não vê, o que importa? Você não vê, mas Deus vê. Então, irmão, é assim. Deus te vendo, comedor de arroz e feijão, pastor, padre, seja lá o que for, de nada vale. Deus te vendo, Deus te aceitando, é o que importa. É que muitas vezes a gente quer ser aceito pelo homem, enquanto que Deus já te aceitou há muito tempo. Você não tem necessidade de ficar se rebaixando e vendo coisas que não é para você. Esse é o caminho. Professor, eu só quero relatar assim. Sim. Não sei se eu estou certo ou errado, mas é assim, a pessoa que confessa Jesus como Salvador, Sim. ele ainda vai aprendendo mais, né? Vai aprendendo mais, sim, vai aprendendo. Estudo ético, né? Sim. Como bem, a pessoa que matava não mata mais. Não mata mais. A Sim. pessoa que roubava não rouba mais. Sim. Né? A pessoa que dizia assim, eu tenho um costume de fazer tatuagem no corpo dele. Aí eu já vi, né? Parecendo assim, coisa ruim no corpo das pessoas. Sim. Aí as pessoas deixa de fazer aquilo, se tiver como, né? Ele deixa também e até faz um meio de limpar o corpo dele, né? Que é um bom dinheiro para fazer uma sessão. Não é tão simples assim, aí não. Então ele deixou para trás, né? Todos os costumes velhos, para crente, para aceitar Jesus, para seguir a Jesus, os conselhos de Jesus. Deixam aqueles costumes que eu estou falando para trás, né? E segue a Jesus Cristo. Eu acho que é bom assim. É bom assim. Sobre a tatuagem assim, que tem, poderia tirar. Fala para qualquer uma dessas igrejas que proíbe a tatuagem, que todos aqueles que foram já com a tatuagem e ele pagar lá a sessão lá para se a igreja quer arcar com as despesas. Não quer, porque sabe que é caro, não é baratinho não. Não é só uma sessão, chega lá e... Mas a palavra de Deus diz assim, venha como está. Né? Aí alguém acrescenta, mas não fique como está. Aí não sei onde foi que ele encontrar isso na Bíblia. Vem como está, Jesus está falando. Agora só não fala, a Bíblia não acrescenta, agora não fique como está, né? Porque automaticamente se a pessoa veio, a pessoa muda, né? A nossa mudança, tipo assim, se eu era briguenta, eu vou controlar, com a ajuda de Deus, pedir para Deus controlar o meu emocional, para não... Você vai continuar brigando, mais menos, né? Sim, não tem como a pessoa mudar essa natureza. Sim. Mas aí a gente vai procurar, né? Sim, procurar, mais humilde, né? Não ficar procurando coisas mínimas para por coisas mínimas. Então, essa é a mudança de dentro, a nossa mudança, o nosso temperamento. E Deus ele nos dá força para isso, nos dá para a gente ter uma mudança. Porque se não tivesse a mudança,
E aí, o que a pessoa está na igreja, usando saião, tudo, e não há uma E mudança. por dentro não mudou nada, né? Então não Então, adianta. são essas coisas, são essas mudanças. Ser pouco caiado, Mudança bonitinha por do fora, nosso bonitinha eu, por né? fora e por Na dentro. nossas atitudes, É. se a gente fazer alguma coisa assim que as pessoas, mesmo que às vezes não serve a Deus, você não faz. E a gente que está na igreja, às vezes vai levando muitos anos com coisas que não agradam a Deus. Mas sabe o que acontece? Sabe por que uma pessoa que está dentro da casa de Deus, ele obedece todas essas regras, quando ele sai da casa de Deus, ele se torna pior do que o ímpio que está lá fora, por causa exatamente dessa regra. Tu pergunta por quê? Por que você não bebe? Por que você não fuma maconha? Por que você não fuma cigarro? A pessoa fala, eu não faço isso porque eu sou crente. Porque a minha igreja proíbe. Isso quer dizer o quê? Que um dia que ele sair de lá, ele vai fazer tudo aquilo que ele queria fazer. Ou pior. O pior. Aí por isso que se torna pior. É por esse motivo que eu digo aqui, ó. Por que você não fuma? Não, porque não faz bem para mim. Simples. Porque eu não fumo? Porque é para você que dá câncer de pulmão. Não é porque é crente. É porque você sabe que vai prejudicar a sua saúde. Só que esses crentes daí de fora não sabem disso. Eles não fumam porque a igreja proibiu. Eles nem sabem porque faz mal para eles. Porque quando eles saem de lá, a primeira coisa que eles vão fazer é fumar, beber, fazer o que fazer. E ainda diz assim, eu vou aproveitar enquanto eu estou aqui, porque depois que eu voltar não vou poder mais fazer. Então é uma Mas coisa... pode beber vinho? Ah, O crente pode beber vinho? o vinho é assim. É um assunto bem complexo, porque lá dentro da cultura judaica, o vinho era tido como um momento de lazer e felicidade entre os judeus. E todo vinho, ele fermenta. E lá no grego, ion, tanto fermentado ou não fermentado, era consumido pelos judeus. Só que com o passar do tempo, a gente não abre muito as portas dizendo pode fazer isso por causa do mal do alcoolismo. Porque tem pessoas que viraram alcoólatra não com muito, mas bebendo pouco. Então, já pensando no bem-estar da pessoa futura, é que a gente diz que a pessoa tem que ter cautela no que vai fazer. Biblicamente, eu não posso dizer para você, a Bíblia está dizendo que é pecado, porque ela não fala que é pecado. A Bíblia fala que é pecado se embriagar. Quer dizer que quando você bebe e perde a consciência e começa a fazer coisa que você não sabe que está fazendo. Quando o vinho chega nesse ponto, aí a Bíblia diz é pecado. Agora, em relação aos que usaram em questões moderadas, a Bíblia não fala. Aí a gente podia pregar aqui, não, irmão, você pode tomar só um pouquinho. Só que os irmãos não vão entender. E segundo os Alcoólicos Anônimos, já apresentei em algumas reuniões deles, eles falaram que eles não são evangélicos e dizem assim que o primeiro gole muda o pensamento. Que a maioria dos alcoólatras que destruíram a família começaram bebendo pouquinho, socialmente. Pastores já me ofereceram vinho. Sim. Aí o que acontece? Uma igreja, para alguém chegar perto dessa coisa... Um pouquinho assim pode beber, irmão, não tem problema. Tá certo. E se a pessoa dá vontade de beber uma garrafa porque ele é docinho? Mas aí que tá, que quem muda o pensamento. Vê aquelas pessoas que bebem uma cerveja, eu já bebi no passado. Eu bebi uma cerveja, dá para beber mais uma. Aí vai, não tem jeito. Dá para beber mais uma. Quando vê, tava bêbado. Mas é isso, porque o álcool vem de uma palavra árabe, quer dizer sutil. Sabe o que é uma coisa sutil? Que vai te levando na manha, vai te levando na manha. Então, álcool, como um vocábulo árabe, quer dizer sutil, quer dizer uma coisa que vai te levando na manha. E quando vê, você é um alcoólatra. Nem percebe quando vê, está envolvido. Então, assim, eu só não posso dizer para você que é pecado beber, mas eu aconselho a vocês terem cuidado com esse negócio aí. Que a Testemunha de Jeová permite até 2 cervejas, parece que a congregação cristã também, ou que é oferecido na Santa Sé, lá parece que é vinho mesmo, fermentado, e não tem nenhum problema em relação a isso. Mas se vocês puderem evitar, porque isso é uma coisa complicada. Os Alcoólicos Anônimos já falam isso, então a pessoa, quanto mais sóbrio a pessoa estiver, melhor para ela. Pelo menos ela é consciente das ações dela, porque eu sei, quem já bebeu, que depois que a mente está legal,
Dá vontade de beber todos esses. Pra beber todas Fica valente. e a gente fica Já valente. valente lá A gente fora. fala coisa que a gente não tem coragem de falar, a gente pula no meio de Briga, crocodilos e cobras e tudo, a gente encara qualquer um. Eu já comecei, né? Hoje o bebedão não tem nada. Já comecei, aí Peço o perdão pra Deus. importante é a festa. Então, vou passar aqui, aí na próxima aula eu acho que eu vou continuar falando sobre ética, só que eu quero trazer mais ética aqui, e se vocês estiverem aqui presentes, falar sobre se cremar o corpo é pecado, aí eu trago um pouco do vinho é pecado, se fazer algumas coisas em relação à política e algumas coisas que tem a ver com o nosso dia a dia aí, que a gente fica meio assim, poxa, isso aqui pode, não pode, e tudo. Então, dentro da ética tem as orientações para dizer o que realmente é, mas a gente vai pela Bíblia. A gente não vai inventar coisas, né? É isso que a gente vai fazer e aí na próxima aula, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém, Pai. Graças a Deus. Amém. Visão mais uma família, amigos, graças a Deus, nós temos. Eu estava olhando aqui, aí eu pensei, um dia, assim, um irmão, pastor, né? Talvez esteja na Bahia, em Jacobina, né? Onde tem muita fazenda, né? Fazenda. Ele chegou na igreja lá para evangelizar. Aí chegou lá, convidou os irmãos para evangelizar, os irmãos vieram evangelizar, uma equipe evangelizando todo no interior ali. Chegou numa fazenda, lá numa fazenda, não tinha capataz, tinha aqueles, uma coisa de boi, né? Gado. Aí disse assim, os caras, vamos trazer isso aí. Os irmãos, não, aí não. Aí tem um fazendeiro aí, rapaz, tem um crente aí, bate no crente, expulsa crente, manda os capatazes, os vaqueiros lá, batendo no crente. Não, se Jesus mandou aqui para pregar, eu vou pregar aqui, vou entrar aqui. Não, eu não vou. Se eu quiser ir, pode entrar, mas eu não vou entrar aqui não. Aí os irmãos ficaram lá fora. Aí abriu a porteira, né? Entrou, foi caminhando, quer fazer ficar lá dentro. Aí de repente um capataz disse, o senhor quer estar fazendo aí? Não, eu vim aqui, vou realizar aqui a palavra de Deus. Você sabe que meu patrão aí, ele não gosta de crente. Se ele vê o senhor, ele vai mandar bater no senhor. Vai dar surra no senhor para o senhor ir embora. Não, eu vim aqui porque ele mandou e eu tenho que pregar no banquete. É orar lá. E aí, não, mas não vai. Aí foi caminhando. Eu chegou bem na frente. Aí o patrão, chapelão, aquele chapéu, um revólver do lado. Assim, o que está acontecendo? Esse senhor aqui, o crente aí, e quer orar na sua casa. Quer falar com o senhor. Aí desceu, viu, o terraço, desceu. Diga, eu quero orar pelo senhor, na sua casa, conversar com o senhor. Ah, o senhor quer? Então, é o seguinte, vou fazer um desafio para você. Aí, terraço assim, tinha uma filha de 15 anos, estava olhando, sabe? Olhando lá, em cima da janela. Aí, bem perto da fazenda, né? Assim, ó. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa bate na parte do crente, a pessoa vai deixar aceitar. Você aceita? Se você aceitar, bater no seu rosto, você vai entrar, né? Rapaz, eu vou fazer a oração para falar. Eu aceito. Vai bater. Rapaz, ele vira o seu rosto, lá direito. Ele pegou, fechou a mão e bateu. Pá, ficou, bateu com a mão, pá, uma mão ficou assim, quase chorando, a dor, né? Aí disse, tá bom, agora eu posso? Não, porque bate uma face direita e bate na face esquerda, bateu outra face, só face. Aí pegou assim, agora não vou dar com a mão aberta, vou dar um murro na sua cara, no seu rosto mesmo, para você sentir a dor. Aí ele foi preparando para dar assim, a filha dele gritou lá, pai, não faça isso, esse homem é de Deus, não passa. Aí o irmão fechou o olho para o homem dar soco no rosto dele. Aí quando ele olhou assim, o homem estava chorando já.
caí na frente do irmão, do pastor, de joelho, chorando. E aí, ele disse, não pode ser, o que aconteceu? Aí o homem abriu o olho assim, o irmão disse, o que está acontecendo? Que esse homem caiu no chão de joelho. Aí ele disse, moço, o que aconteceu com o senhor? O senhor está chorando, o que houve? Não sabe por quê? Você quer saber mesmo? Essa minha filha, 15 anos, desde nascença ela não falava. Ela muda, né? Ela falou, e aí aquele homem achou, aí veio um milagre. Houve um milagre, pastor, um milagre. Minha filha, que tem 15 anos, nunca falou, agora ela falou. E aí entrou em casa, o fazendeiro entrou, mandou entrar, vou entrar em casa, vou entrar. Aí esse pastor pregou lá, e aceitou Jesus, esse fazendeiro aceitou Jesus, a filha dele 15 anos aceitou, a sua esposa aceitou Jesus. Quer dizer, foi uma obra que Deus fez ali, né? Não foi uma coisa que Deus mandou, quando Deus manda, irmão, realmente há um milagre, né? Deus realiza, através daquela visita, quem pastor lá, salvou aquele fazendeiro, e aqueles crentes tinham medo de entrar lá, de evangelizar, de pregar para o fazendeiro. Mas esse irmão, bem humilde, entrou e salvou o seu fazendeiro. Crente valente, isso aí é um crente valente. Tem crente que olha. Eu já fui olhar já fui olhar num lugar que estavam os crentes e tudo, mas quando ele percebeu, o pastor pôs a mão na moça que estava doente, e ali Deus já tinha mostrado que era uma macumbaria na vida dela, ela estava prostrada, era uma macumbaria. Quando o pastor colocou a mão nela, o pastor desmaiou. Ele mesmo também desmaiou. Aí pegaram ele vomitando, aí começou a vomitar, levaram para fora e disse assim, olha, ele disse, eu acho que eu não estou preparado para um peso desse, não. Só ficou eu e o tio dessa menina em pé, junto dessa menina. E aí ele disse, assim, o que está acontecendo? Os crentes correu tudo. Você topa orar comigo, irmão? Você topa orar? Irmão, eu tenho um Deus na minha vida, não é para ficar com medo de nada. Eu posso levantar fácil aqui de cair tudo aqui no chão. Mas eu levanto orando. Se ele fosse um crente valente, ele tinha que levantar orando. Ele caiu, mas ele levanta em frente o diabo. Mas orando. Né, irmão? Então tinha de correr com uma covardia, todo mundo fica de bom, assim, atado. Porque... Então, se nós somos evangélicos, a gente tem que estar preparado. Quando eu vou falar, o Senhor me chama para orar, eu falo, eu não vou não, irmão, porque eu não estou preparado, eu não sou de Deus. Eu não sou de Deus. Eu não sei falar, né? Eu não sei falar Bíblia. Eu preciso muito aprender, que nem eu adorei mesmo com esse professor aqui, ele ensinando, e vou continuar. Amém. Porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Orar, eu não sei orar um pouquinho, mas para ter o conhecimento da Bíblia, precisa a gente ter. O professor precisa. É porque eles vão montar. Não nasceu sabendo. Eles vão montar a turma de teologia. Eu estou fazendo a grade das matérias que é para passar para os alunos. Não passa, não, bota meu nome no meio. Então, vamos encerrar. 11h15 já. Então, gostoso falar de Deus? Nós terminamos sempre. Antes de 11 horas, mas graças a Deus foi uma boa palestra hoje, terminou bem tarde hoje, mas graças a Deus. Vamos de pé agora, vamos orar, agradecer a Deus. Hoje nós temos o culto, o encerramento dos nossos irmãos, nosso Gedeão, graças a Deus, nossa equipe, para que Deus possa abençoar. Hoje é um culto normal mesmo, as crianças vão cantar, os adolescentes louvam, as irmãs vão louvar, né? Hoje é um culto de toda a igreja compartilhando, cooperando. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer, meu Deus, meu Pai, mais uma oportunidade que nos dá, nos concede, Deus, deste domingo, Deus. Estamos aqui, Deus, para aprender a Tua palavra, Senhor Pai, para receber e colocar em prática, Pai, tudo que nos damos, meu Pai, neste dia.
Abençoe o culto desta noite, Pai, que vai ser realizado no encerramento, meu Pai Celestial, no Congresso de Guarão, Pai. Abençoa, Pai Celestial. Deus, o propósito, Pai, o objetivo é que tu salve, liberte, cura e batiza crente com o teu Espírito Santo, Pai Celestial. Quero agradecer, meu Pai, por este momento, por esta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Amém. Quero agradecer também pela cooperação da missionária Fátima, Minha neta. essa neta, né? Graças a Deus. E o Leonardo Serviano, graças a Deus. Que Deus abençoe a vossa vida. Amém. Vocês estão Sim.